Bom, dando continuidade, não é, ao corpo humano, nós já vivenciamos a primeira aula, a questão das principais partes que o corpo humano se divide, né, em cabeça, tronco e membros. A penúltima aula, nós vivenciamos as células, que são as menores partes do nosso corpo, e hoje vamos para os tecidos, que são compostos pela reunião de células da mesma, que exercem funções semelhantes e formatos semelhantes. Mas antes de iniciar, vamos ouvir aquela música linda que fala sobre o nosso corpo, que vai nos acompanhar durante esta unidade, que nós vamos trabalhar o corpo humano. Tá certo? Vamos lá? Levantem, vamos nos animar um pouquinho. Feche o caderno, o livro de matemática. Agora vamos com ciências, ok? Vamos lá? Posso tocar minha cabeça, posso tocar meus ombros, posso tocar minha barriga, posso tocar minhas pernas, posso mexer meu corpo em cima e embaixo, posso mexer meu corpo para qualquer lado. Vamos, gente, anima! Posso mover minha cabeça, posso mover as mãos, posso mover minhas pernas, posso mover os braços, posso mexer meu corpo em cima e embaixo, posso mexer meu corpo para qualquer lado. Posso balançar minhas orelhas, posso balançar meu nariz, posso balançar meus joelhos, posso balançar todos meus ossos, posso mexer meu corpo em cima e embaixo, posso mexer meu corpo para qualquer lado, posso mexer meu corpo em cima e embaixo. Posso mexer meu corpo para qualquer lado. Ok, gente, não é linda? Podemos mexer nosso corpo para qualquer lado que quisermos, né, gente? Desde que estejamos com saúde, né? Infelizmente, nem todas as pessoas podem fazer os movimentos que querem no corpo, porque existem pessoas limitadas devido a problemas de saúde, ok? Então, agora, começando nossa atividade sobre os tecidos. Então, os tecidos, eles são compostos por células. Então, as células são as menores partes que compõem o nosso organismo. Um grupo de células que exercem, ou seja, que fazem, desempenham, digamos assim, uma função semelhante e com formatos semelhantes, elas se juntam, ou seja, se aglomeram, dando origem aos tecidos, tá certo? Os tecidos vão dar origem aos órgãos. Os órgãos, um conjunto de órgãos, vão dar origem a um sistema. E um conjunto de sistemas compõe o nosso corpo humano, certo? Então, os tecidos, os principais tecidos são os epiteliais, são tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, adiposo e ósseo. O tecido epitelial, ele é responsável pela formação e composição da nossa pele, certo? Maior órgão do nosso corpo, ele reveste tanto a parte externa do nosso corpo, como também parte interna, certo? Então, o tecido epitelial, ele é responsável, certo? Pela formação da pele, que é o maior órgão do nosso corpo. O tecido conjuntivo, esse funciona em conjunto com os demais tecidos. Ele atua também na questão da defesa do organismo contra determinadas doenças, como infecções. O tecido muscular, certo? Ele se divide em três. Então, muscular estriado, tá certo?
o muscular estriado, que dá origem aos músculos das nossas pernas, dos nossos braços. Depois vem o estriado esquelético, que é o músculo, é o tecido muscular do nosso coração. Ele funciona independentemente da nossa vontade. Nós não podemos pegar o nosso coração e mandar ele parar, né? Ele está aqui sempre batendo, independentemente do nosso querer, da nossa vontade, como também outros organismos, outros órgãos do nosso corpo. E também o tecido muscular, que reveste outros órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, o estômago, a bexiga, certos pulmões, outros músculos que compõem os nossos órgãos internos, ok? Depois, o sistema nervoso, o tecido nervoso, ele é responsável pela formação do sistema nervoso, como o cérebro, medula espinal e todos os nervos que estão distribuídos no nosso corpo, tanto os que partem do tronco para o cérebro, como os que se distribuem em todas as partes do nosso corpo, bem como aqueles também que nós não temos, que funcionam independentemente da nossa vontade, ok? O tecido adiposo, ele é responsável pelo armazenamento de gordura nas células. Então, pessoas que são gordinhas, que têm um pouquinho de gordura a mais, então essas pessoas não sentem calor, não sentem frio facilmente, porque o tecido adiposo, que é a gordura que reveste as células, que por baixo da pele, protegem contra a baixa temperatura. Já quem é magrinho, como tia Raquel, quando chega num ar-condicionado, num ambiente de frio, morre de frio, congela, porque tia Raquel não tem gordurinha para aquecer o organismo, o corpo, na pele, né? Tia Raquel só tem ossos. Não é, gente? Então, os gordinhos têm esse benefício do tecido adiposo que ajuda protegendo, ou seja, a pele contra a frieza. Então, não sente frio tão facilmente. Já os magrinhos que não tem esse tecido, né? Não tem, que todos nós temos, mas tem gente que são pessoas que são gordinhas e pessoas que são magrinhas, e tem outras que são muito magrinhas até, quase não tem gordura, não é, gente? Depende de um organismo para o outro, tá certo? E por fim, o tecido ósseo, que compõe o nosso sistema ósseo, são o esqueleto, né? Os ossos que fazem parte do nosso sistema locomotor, juntamente com as articulações, os músculos, então os ossos, que são os principais, as articulações que fazem com que nós possamos dobrar nossos membros, né, pernas, braços, mãos, como movimentarmos, como a música fala, posso mexer meu corpo para qualquer lado. Porque quem é que facilita esse movimento do nosso corpo? São as articulações que proporcionam esse movimento, que se dividem em 3 tipos: articulações móveis, semimóveis e imóveis. As móveis são dos braços, das pernas, das mãos, que permitem movimentos maiores, né? Eu posso levantar, erguer meus braços, dobrar minhas pernas, estirar as pernas para um lado, para o outro, os braços, as mãos, os pés. Então, são articulações móveis. Aquelas que permitem pouco movimento, como a articulação da coluna vertebral. Ó, não posso me inclinar tanto, ó. Certo? Então, aqui permite pouco movimento. E tem aquelas articulações que não permitem movimento, como os ossos do crânio, como a mandíbula na parte superior do nosso rosto. Então, são articulações que não permitem movimento, tá certo? São as imóveis. Então, as articulações estão aqui. Então, o tecido ósseo, ele é responsável pela formação dos nossos ossos, que juntamente com as articulações e os músculos permitem que nós possamos nos locomover para onde a gente queira, desde que tenhamos saúde. Com exceção, como você falou no início, das pessoas que têm dependência, que têm problemas de saúde, né? Tem pessoas que não podem se locomover devido a algum problema de saúde que nasceu ou que ao longo do tempo, depois de nascido, adquiriu uma determinada doença que causou essa lesão ou até mesmo um acidente, tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje foi sobre os tecidos, que são partes compostas pelas células.
As células são as menores partes do nosso corpo. O conjunto de células com funções semelhantes e formatos semelhantes formam os tecidos, certo? Como nós temos aqui o tecido epitelial, responsável pela formação do órgão que é a nossa pele. Tecido conjuntivo, que é um tecido que ele é unido aos outros músculos, aos outros tecidos para estruturar o nosso organismo. O tecido muscular, responsável pela formação dos músculos dos membros, músculos internos, entre outros. O tecido nervoso, responsável pela formação do sistema nervoso, né? O cérebro, a medula espinal e todos os nervos que se distribuem ao longo do nosso corpo. O tecido adiposo, que é responsável pelo armazenamento, entre outras funções, que não só tem essa, né? Entre outras funções, ele é responsável pelo armazenamento de gordura na pele, certo? E o tecido ósseo, que é responsável pela formação dos nossos ossos, para que nós possamos, juntamente com as articulações e os músculos, nos locomover, como diz a música. Posso mexer meu corpo em cima e embaixo, movimentar os braços, minhas pernas, a cabeça, enfim. Certo, gente? Então, nossa atividade de vocês de hoje, no livro de ciências, páginas 74 a 76, e no livro de reforço, páginas 194 a 196, ok? Beijinho no coração de cada um de vocês e até mais tarde no meeting. Tchau, meus amores.